Bom, eu sou promotor de justiça no estado de Minas Gerais, sou promotor há aproximadamente 20 anos, sou escritor, tenho 5 best-sellers, todos da editora Saraiva, são livros voltados para a área do direito, livros voltados para quem quer fazer concurso público, para quem quer ser promotor, juiz, enfim, advogado, professor em curso preparatório, palestrante, está aqui meu Instagram. Mas eu não venho aqui para falar sobre isso. Isso aqui é o que eu sou hoje. Foram 20 anos, se for contar desde o início, foram 44 anos que eu percorri alguns desertos. Que olhando para mim assim, fala assim, o produto está pronto. É um produto pronto, promotor, escritor, sou pai, sou casado com a Isabela, linda, maravilhosa, que está aqui, que foi quem me apresentou Jesus. Então a importância da minha vida de estar com Jesus é por causa dela. Então, é a mulher mais importante da minha vida hoje, é a pessoa mais importante depois de Jesus. Então, a gente tem que dar graças a Deus. Então, por isso que eu estou aqui. Mas isso aí que eu consegui foi na força do braço. Só que tinha um propósito por trás disso. Para eu ser promotor, escritor, enfim, tudo isso, vou contar um pouco aqui da minha história. Eu nasci no Rio de Janeiro, sou carioca, uma família humilde, e minha mãe e meu pai, por falta de condições financeiras e também por falta de instrução, quem é dos anos 80 deve se lembrar, teve um surto de meningite lá no Rio de Janeiro. A meningite é uma doença que ela ataca as meninges do cérebro. E aí eu, lá em 1980, quase 81 para 82 na verdade, com 1 ano e 8 meses, eu fui acometido de meningite. E essa doença é uma doença que muitos falam assim, a meningite, quando ela não mata, ela aleja. É uma doença realmente hoje ainda muito grave. E eu peguei essa doença. E aí, o que aconteceu? Foi ali que começou o meu deserto na vida. Porque depois que eu peguei a meningite, eu fui internado no hospital, fiquei lá 11 dias e 11 noites nesse hospital, e sobrevivi. Só que eu não sobrevivi sem sequelas. E aqui eu falo, a gente tem que monitorar o tempo aqui para vocês, mas só para passar, olha o que aconteceu nesse episódio na minha vida, que foi o primeiro deserto, um deserto do qual eu não sabia por que eu estava passando, depois que eu fui ver. A gente só começa a olhar e entender as coisas de Deus quando a gente olha para trás. Quando a gente vê que Ele estava do seu lado o tempo inteiro, cuidando. 14 crianças foram internadas, todas pessoas bem humildes, sem condições financeiras, até porque não tinham tomado a vacina. 12 crianças morreram, de imediato, 12 morreram. Um ficou paraplégico, vou falar sobre isso aqui, e uma sou eu. Eu, para quem não sabe, eu não escuto nada do ouvido direito. Do ouvido direito eu tenho 0 audição. Do ouvido esquerdo eu escuto só 40%. E aí eu uso aparelho de audição, é um aparelho que faz com que eu tenha um pouco mais de audição. E aí então eu comecei nesse momento a murmurar muito. E eu era uma pessoa que andava normal, fazia tudo, perdi o equilíbrio, parei de falar. Eu não tinha mais noção das coisas, e então começou um grande deserto na minha vida. A minha mãe, ela começou a ver que eu estava reclamando muito. E minha mãe foi aquela que me jogou no primeiro deserto. Eu passei longos desertos na minha vida, mas esse especial da meningite, eu me lembro, tem coisas que marcam a gente, Fernando estava falando aqui, das memórias, das coisas, enfim, é muito importante. Hoje eu vejo o porquê da meningite. Deus me colocou nessa situação para eu estar aqui falando para vocês hoje. Então Deus, ele parece que faz um enredo, ele faz um enredo perfeito. A gente começa a murmurar, reclamar, e eu sem ouvir nada, vou falar mais à frente, né? Eu não tinha condições de comprar aparelho de audição, fui comprar com 20 e poucos anos, passei de 1 ano, 8 meses até 20 anos de idade, praticamente sem ouvir. E aí eu comecei a reclamar muito, e minha mãe falava assim comigo, para de murmurar. Não murmura. E ela me levou para eu ver, ela falou assim, olha, vou te levar para ver uma pessoa que ficou paraplégico, que as outras morreram. Então não tem como te levar.
mas eu vou te levar para ver a que ficou paraplégica. Isso me marcou tanto, naquele momento, tanto, que eu vi aquela criança lá, toda torta, enfim, toda sem poder, até numa cadeira de rodas, toda, enfim, na situação bem triste. Isso me marcou tanto, foi um impacto, um trauma, foi um deserto que eu fui colocado ali, que a minha mãe falou assim: você vai parar de murmurar, para de reclamar da sua vida. Olha como é que esse menino ficou. Então você tem que ser grato. Eu ficava tentando entender, mas como que eu vou ser grato se eu não escuto, não presto atenção, não consigo estudar? Na escola, vou falar um pouquinho disso aqui, eu sofri vários bullying. Como que eu vou ser grato? E aí minha mãe sempre me jogava para essas circunstâncias de deserto. Eu vivi um grande deserto na minha vida, provocado por Deus, que Ele queria que eu passasse por isso, e minha mãe nunca deixava eu ficar na zona de conforto. Inclusive eu lembro dos Legendários, né? Isso, a gente está lá, fala: não murmure, não murmure, suba a montanha, ore, busque o Legendário 01. E a gente, como homem, temos muitos homens aqui, a gente tem a mania de ficar reclamando da vida, reclamando do que a gente tem, reclamando do que a gente não tem, reclamando às vezes da esposa, sendo que é você que tem que se transformar na pessoa melhor, reclamando dos filhos, muito bem colocado aqui, essa questão do filho foi maravilhosa. Não é o mundo que a gente vai transformar para os filhos, mas os filhos sim, tomar atitude e transformar ele, porque o mundo se transforma através do exemplo. Então é isso que a gente tem que fazer. Eu ficava aqui simplesmente reclamando e murmurando. Parei com isso e comecei então, na minha vida, o que aconteceu logo na sequência? Eu tive um aprendizado duro. Minha mãe, ela falava comigo: ou você vai vencer ou vencer. Porque você não tem pai rico, não tem ninguém na sua família rico, não tem ninguém com prosperidade, não tem ninguém com nada. A gente é uma família humilde sem dinheiro. Ou você vence, ou você vence. E eu fui criado assim toda a minha infância e também toda a minha adolescência. Eu só depois de um tempo, e ser criado no deserto durante muito tempo, o ruim é que a gente vai endurecendo o coração. O coração nosso começa a ficar duro. Eu, graças a Deus, eu encontrei Jesus tem 2 anos, 2022, que eu me batizei, na verdade aceitei Jesus, batizei, graças a Isabela que me trouxe para o mundo com Jesus. E lá então, como que a obra é perfeita? Eu tive uma vida inteira dura e agora eu vi o que faltava, que era Jesus no coração. Que era agora olhar para trás e ver que era sempre Ele me carregando nas dificuldades. Era sempre Ele mostrando onde eu tinha que ir, o que eu tinha que fazer. E que o meu testemunho de vida, eu já dei algumas situações. A gente tem uma comunidade, que chama Direito e Vocação, que eu e minha esposa, a gente prega para juízes, embargadores, enfim, advogados, para falar sobre a importância de Deus no Ministério do Direito, onde é um ambiente muito corrupto, um ambiente muito difícil. Então, a gente tem isso daí. Eu fui vendo que não era só na força do braço. Jesus tem que entrar para a gente conseguir, então, mudar ambientes. Esse ambiente aqui é maravilhoso, isso que o Fernando está fazendo, junto com a esposa. Esse aqui é tão lindo, toda a equipe, que está num ambiente de Jesus, um ambiente leve, onde a gente pode falar do Criador. Porque tem lugares que a gente não pode falar. Tem lugares que a gente fica com vergonha de falar. Tem lugares que quando você fala, as pessoas já começam a olhar para o lado, mexer no Instagram e tal, e volta para o mundo, porque aqui jaz o maligno. O mundo é muito difícil a gente concorrer com ele. Agora, quando todo mundo está disposto aqui a plantar sementes, a ser por amor, para transformar vidas, a gente tem tudo que vocês estão falando aqui: família, crescimento, porque quando a gente está em Deus, todas as outras coisas serão acrescentadas. É isso que o Fernando está fazendo, que todo mundo aqui está fazendo. Só que isso eu fui ver depois de um tempo. Hoje eu me dedico, muito do que eu faço, eu oro. Quando o Fernando me chamou então para vir para cá, eu orei e falei assim: mas será? Tanta coisa em dezembro, é palestra, eventos, é aulas, é livro que tem que escrever, atualizar, enfim. Mas eu orei e falei assim: não. Quando é convite de Deus, não é o Fernando que está fazendo isso. São alianças espirituais. E por falar em profeta, eu gosto muito também de ouvir, apesar de não é o profeta em si, é a profecia. O profeta falou comigo assim: ó, você vai ter que parar com ambientes do mundo.
Você já ficou muito lá. Agora você vai usar Deus para transformar essas pessoas do mundo. Agora as alianças suas terão que ser alianças espirituais. De uns tempos para cá, depois que eu primei por isso, na força do braço eu consegui muita coisa. Tenho 5 livros, tá? 20ª edição, livros bem vendidos. Mas nesse pouco tempo que eu aceitei ficar no ambiente de Jesus, a minha vida prosperou tanto. A gente fala isso, ninguém acredita, né? Mas é verdade, minha esposa é prova disso. A gente trabalha menos, vive mais com a família e prospera mais. Por quê? Porque Deus não quebra princípios. A gente às vezes olha para pessoas que não têm Deus no coração, é ruim e tal, mas tem princípios com a família e prospera. Porque Deus prospera onde tem princípios. A pessoa prospera nesse ambiente. Agora, se ele ainda encontra Jesus, aí ele vive o reino na terra. Então, eu comecei a ver isso, mas voltando aqui, alguns desertos ainda são necessários para a gente entender onde que eu estou chegando. Bullying sofri muito, e aqui em especial um segundo deserto que me marcou. Uma professora que me ensinou a vir para o direito. Uma professora, chegou um tempo, quando eu tinha uns 15 anos, 14 anos, uma professora de português, estava dando aula, e eu falei com ela assim, professora, porque o professor, na época minha, do X e tal, a pessoa escrevia falando, né? O pronome, não sei o que, tal. Aí eu virei, levantei a mão e falei assim, professora, será que dá para a senhora, enquanto for falar, eu sempre sentava na primeira fila, porque eu tinha que ler lábio. Eu não falei, mas isso aqui eu tive que desenvolver várias habilidades depois, tive que aprender a ler lábio, meu olfato é muito bom, enfim, eu tive que olhar, eu tenho que olhar para a pessoa, quando eu converso eu fico olhando para a boca da pessoa para ver o que ela está falando, enfim, eu tive que desenvolver tudo isso sozinho, praticamente sozinho. Mas é aquele negócio, Deus, ele provê tudo, ele sabe a sua dificuldade, ele sabe onde você vai chegar, então ele estava provendo. E aí, como eu não lia o lábio, porque ela falava de costas, eu falei assim, professora, tem como a senhora, quando for falar, não falar olhando para o quadro, falar olhando para mim? Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu não escuto nada desse ouvido, desse aqui eu só escuto 40%, e eu preciso de ler seu lábio. Ela virou e falou para mim, assim, no meio da sala de aula cheia, ela falou assim, se você não escuta, aula de português aqui que eu estou dando, você não está entendendo nada, desiste, não vai ser nada na vida. Quando ela falou isso, eu queria chorar, né? Os alunos na época, né? Na época não tinha bullying, né? Não era bullying, era zoação mesmo. Lá surdinho, lá não vai ser nada, não sei o quê. Enfim, começaram a me zoar. Eu guardei isso dentro de mim, um deserto tão grande, que alguns anos depois, quando eu estava lá, uns 28 a 29 anos, já era promotor de justiça, já dava aula, enfim, me ligaram da escola onde essa professora falou isso comigo e falou assim, aqui a gente está chamando alguns alunos para virem aqui falar sobre o que eles conquistaram lá no mundo, médico, empresário, enfim, eu no caso promotor, você poderia ir lá falar? Eu falei, poderia. Cheguei lá para falar, quando eu estou falando, quem está na primeira fila ali? A professora de português. E naquela hora, né, eu pensei assim, olha, ela está aqui. Ela que me marcou, me zombou, ela que fez com que eu estudasse mais, estudasse dobrado, gostasse de português, enfim, o deserto me forjou ali. E na hora, né, foi Jesus que me usou, apesar de eu não ter tido Jesus ainda, eu pensei em contar isso. Vou contar isso. Até que eu falei, não vou contar. Vou deixar para lá, porque na verdade eu tenho que agradecer ela, porque se não fosse esse deserto que ela me jogou, a humilhação, a zombaria, muitas coisas foram contadas aqui, né? Mas quando contou isso daí também, as pessoas contaram aqui sobre o deserto que a gente passa, eu não teria crescido, eu não teria aqui prosperado. Então eu vou agradecer ela, em mente eu estava repreendendo, sem saber que está repreendendo o inimigo, né? E agradecendo a Deus, mostrando que o deserto, ele é fundamental na nossa vida. Bom, na faculdade, eu estou caminhando, né, porque é muita coisa que eu vou falar aqui em 25 minutos, né, eu estou tentando encurtar, porque é muito deserto, eu peguei os principais. Muito bem, na faculdade, porque não tinha condição financeira, eu ganhei uma bolsa de estudos, estudei lá na Milton Campos, aqui já em Minas Gerais, em Nova Lima, na Faculdade de Direito.
Ganhei uma bolsa de estudos, praticamente não paguei faculdade por bolsa de estudos, estudava muito. Eu sempre estudei muito. E uma coisa boa do surdo, né, é que ele não escuta, né? Aí o que a gente faz? A gente concentra. A Isabela, minha esposa, fica brigando às vezes comigo, né? Porque ela está começando a pôr o ouvido bom para baixo, ela começa a falar, eu durmo, né? Eu paguei. Então, às vezes ela discute sozinha. Isso é uma sabedoria, né? Deus até me dando essa sabedoria, falando assim, olha, eu vou tirar um ouvido seu, porque você pode girar muito, então vou fazer isso. Aí, enfim, é ótimo. Então, eu sempre estudei muito, sempre gostei de estudar muito, ler muito. Então, eu tinha bolsa de estudos, e aí, com 22 anos, a diretora da faculdade, ainda está viva, a professora Lúcia Massaro, assim como também o professor Sidney Saf, que foi muito tempo advogado criminalista, eles me chamaram e falando assim, você durante muito tempo estudou de graça aqui, outro deserto. Aí eu falei assim, não, eu sou muito grato à vida de vocês e tal. Ele falou assim, pois é, mas eu quero que você venha dar aula pra gente. Eu falei, mas com 22 anos dar aula? Sim, você vai dar aula. E os dois falaram isso comigo. Aí eu falei, mas eu não escuto, eu tenho problema de audição, como é que eu vou fazer? Aí eles viraram e falaram assim, compra um aparelho de audição, né? Eu vou comprar um aparelho? Eu compro, mas eu nunca usei aparelho. Eu gosto do silêncio, tem pessoas que vivem no silêncio, né? E gostam do seu. Agora eu estou ouvindo bem, né? Escuto, enfim. Se me chamar do lado direito, eu não escuto nada, zero. Xingar, ofender. Lá na montanha, o Fernando percebeu isso. Eu até falei com ele, né? Falei, o Fernando tem que falar desse lado aqui, porque desse aqui não dá. O bom é que a gente grita lá no senderista, vai andando, né? E pronto. Mas aí eu fui e comprei o aparelho de audição. E com 22 anos eu comecei a dar aula. Foi difícil, muito difícil. Mas, com 22 anos eu comecei, pisei numa sala de aula, nunca mais eu saí. Sempre, hoje eu tenho pós-graduação minha, digital, tenho várias aulas que eu dou, enfim. Então, foi um deserto que eles me jogaram, que eles falaram assim, você vai. E eu tentei resistir, e eles depois falaram assim, não, você tem que pagar o que você recebeu aqui, ué. Você estudou de graça, agora você vai pagar isso dando aula pra gente. O outro deserto. Então, o que eu concluo disso tudo que a gente está vendo? Eu passei vários desertos, esses foram os principais, faculdade, infância, minha mãe, na adolescência, escola. O deserto, ele é necessário. Sem deserto, ninguém cresce. Sem deserto, a gente não consegue prosperar. O deserto é um momento de passagem. O grande problema é quando a gente vai começando a acomodar. E aí, só para antes de chegar nessa etapa, queria frisar isso, queria fazer esse slide, porque é muito importante. Sempre foi Jesus me carregando. Hoje eu olho para trás, no retrovisor da vida, agradeço a Isabela por ter me levado para aceitar Jesus, batizar, mas eu vi o seguinte, eu fui para o deserto, Jesus não me abandonou, era sempre Ele. E quando a gente tem dúvida, é só o meu motivo de estar aqui hoje. Encontrei com o legendário da montanha que eu nunca vi na vida, começamos a conversar. Deus, quando opera, é tão perfeito que você fala assim, não é possível. Já estava montado isso, estava por Ele. Tudo que eu passei foi por Ele. Tudo que eu vivi foi por Ele. E muita gente murmura, reclama, fica insatisfeito. Então esse é o testemunho que Jesus nos fez dar. Eu, às vezes, já me perguntei, em muitos ambientes proféticos eu vou, de unção, cura, vários. E até num desses ambientes eu falei assim, bom, vou pedir para me curar. Mas se não me curar da audição, não tem problema. Porque não sei se vocês já viram a passagem quando o Tiago está conversando com Jesus, e ele fala, Jesus, você faz tantos milagres, cura enfermos, cegos, coxos, ressuscita pessoas, por que você não me cura? E aí Jesus fala, eu não te curo, apesar de poder te curar, porque o seu testemunho vai curar muitas pessoas. Então, várias vezes que eu vou agora, ontem mesmo eu estava no ambiente profético, eu até falei com a profeta até americana, ela falou assim comigo, eu falei, eu não vou nem pedir cura não, mas eu quero receber aqui algo de Deus para passar para outras pessoas. E aí,
ela falou assim, não, a cura é de Deus. Se um dia Ele quiser te curar, Ele vai te curar. Mas o que você carrega, você tem que falar. Deus está falando, você tem que falar para impactar pessoas que às vezes são perfeitas, escutam bem, enxergam bem, andam bem, estão ali doentes na alma. E a gente tem que mover, porque a zona de conforto, ela é muito perigosa. E aí, zona de conforto, eu pego aqui algumas questões da Bíblia, né? Onde as pessoas caem. Desertos e palácios. Se a gente for olhar, Davi, ele nunca perdeu uma guerra. Davi, com uma pedra, acertou o gigante Golias de 2,90 metros. Cortou a cabeça do gigante. Davi nunca era abandonado. Se a gente for ver a história de Davi, ele persistiu até o final e ele nunca perdeu uma batalha. Onde Davi perdeu a primeira batalha ou as batalhas? Nos palácios, quando ele se envolveu com mulheres, principalmente lá a Batseba. E aí então o seu, se não me engano, o capitão Urias, ele mandou o capitão, que era o marido da Batseba, para a trincheira, para ser morto, para ele ficar com a mulher dele sem ter que pedir nada, como se fosse assim, ela morreu, agora eu posso. Só que um profeta vem, Jesus é muito perfeito, Deus é muito perfeito, o profeta vem e fala o que você fez, eu vi. E ele fica envergonhado, porque Deus, ele coloca tudo que está escondido às claras. Mas deserto ali para ele foi momento de crescimento, palácio, momento de queda. Jesus, que é o nosso maior exemplo, ficou 40 dias no deserto sendo tentado. Não foi por um espírito imundo qualquer, foi pelo próprio Satanás. E ele rejeitou tudo que Satanás tinha para ele. E às vezes a gente, daqui a pouco vamos comer, né? Estamos com fome, antes de comer, né? Às vezes a gente está com fome para continuar, tal. Imagina uma pessoa ficar 40 dias no deserto e não cair. Por isso que eu falo, a zona de conforto, ela é perigosa. A gente tem que ter cuidado, é quando a gente está no automático. É quando a gente começa a ver na nossa vida que está tudo muito normal. Se está muito normal, é porque o diabo está tomando conta. Se está muito normal, é porque você não está sendo mais útil. O que Deus colocou no coração do Fernando, da esposa, para fazer isso aqui, é porque eles estavam incomodados. Estava ali trabalhando, estava muito bom e tal, mas e o reino? Todas as outras coisas serão acrescentadas. O que você está fazendo para levar pessoas para sentir o mesmo que você sente? Ou que eu, Isabela, ou muitos aqui sentem, muitos palestrantes aqui falaram, maravilhosa família aqui que está aqui, que palestrou, The Guardians, muito parecido também, né? Essa ideia de legendários, esses movimentos são fundamentais, é Deus usando famílias, usando pessoas, então a gente tem que ser incomodado, e esse incômodo leva a gente a fazer algo pelo reino, e as pessoas acabam copiando, acabam fazendo igual, e muitas pessoas são levadas. O deserto é necessário. Se a gente fica no palácio, a gente começa a cair. E todos os homens que a gente vê caíram em situações boas. O Adão, né, para a gente fechar aqui, no jardim do Éden, imagina o paraíso na terra. Ele comeu do fruto proibido, tinha tudo. Estava tão monótono que eles começaram a deixar o coração ser tratado pelo mal. O diabo entrou pela serpente ali e pegou. O ambiente estava muito bom. A gente tem que ver que quando a gente está num ambiente bom, a gente tem que falar o que eu posso fazer para ir melhorando. E eu agradeço todos os ambientes áridos, desérticos pelos quais eu passei. Muito tempo reclamei, murmurei, chorei, mas eu vi, era Deus me tratando. E Ele vai tratando a gente todos os dias. Não tem nada de errado a gente viver num ambiente de família segura, maravilhosa, nada. Mas a gente não pode parar no chamado. A gente não pode parar naquilo que a gente tem. Eu poderia parar hoje com tudo que eu tenho livros, eu tenho muita coisa, cargo público, de respeito, autoridade. Eu poderia falar, sabe, não, Deus me incomodou a falar, você vai ter que dar testemunho, você vai ter que viajar, você vai ter que fazer as coisas, você vai ter que mostrar isso. Porque se eu te permitir tudo isso, eu posso tirar também. Se você ficar nesse palácio, você pode ser aqui derrubado. Então, vá sempre
buscar um deserto para você conseguir aprender mais e prosperar cada vez mais, mas não financeiramente só, é prosperar em todos os sentidos. E por isso, para a gente aqui fechar, já deu meu tempo, eu queria deixar, já foi citado aqui esse 2 Timóteo, né? Eu até não sabia disso, aprendi hoje, Timóteo, que foi o mentor de Paulo, né? Ao contrário, Paulo, né? Mentor de Timóteo, não sabia, mas colocando aqui essa ideia, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Eu fico vendo que na vida, se eu tivesse seguido isso desde o início, nesses poucos 2 anos que eu tenho ainda, sou um cristão que ainda estou bebendo água, leite, né? Não estou comendo comida sólida ainda, estou aqui no início, mas estou buscando, todo dia de manhã eu busco, eu e minha esposa, a gente ora, a gente lê a Bíblia. Eu deveria ter começado lá atrás. E eu vejo que o mais importante de tudo é a gente ter um caminho onde a gente vai combater, porque é um deserto, é um local onde você vai crescer. Você tem que, sim, sempre terminar a corrida. É disciplina, é constância. Muita gente se distrai, as distrações hoje são muito maiores, distração de internet, distração de rede social, aqueles que têm problema com vícios, estão na montanha, distração com adultério, distração com pornografia, distração com dinheiro. Isso aí distrai, a gente não termina a corrida. E, principalmente, guardar a fé. Então, se eu tivesse seguido isso aqui desde o início, teria outro caminho. Mas não era o que Deus queria. Deus queria que eu fizesse esse testemunho, que eu encontrasse Ele no momento exato, que eu encontrasse a mulher da minha vida que me levasse para Jesus e que a gente pudesse junto viver essas delícias, essas primícias, essas maravilhas do Reino de Deus. Então, agradeço a atenção de todos. Está aqui meu Instagram, quem quiser me seguir, e estou disponível aqui para qualquer conversa que quiserem ter comigo aqui. Obrigado, muito obrigado.